Começa com uma garota chamada Momo Ayase. Ela está discutindo com seu namorado, onde ele diz que não vai sair com ela hoje, caso ela não empreste um dinheiro para ele. Se cria vergonha na sua cara e vai se procurar trabalhar. Porém, ele diz que irá esquecer isso, caso ela aceite fazer umas safadezas mais tarde, mas ela terá que pagar o motel. Tá brincando comigo? Momo já larga sua bolsa e lasca um baita chute nele. Ele se defende e ela tenta socá-lo, mas ele a segura e a chuta para longe. Ele fala que já está de saco cheio dela e que não vai continuar em um relacionamento com ela, pois ela não tem um centavo para nada, e sai andando no estilo. Ela fica revoltada e começa a xingá-lo usando nomes de animais marinhos: polvo, lula, atum, prosopopeudo. Já na sala de aula, ela tá só a tristeza, e a sua amiga fala que frutos marinhos não são insultos. Momo começa a chorar e pede para ser consolada. Ela está de coração partido, pois aquele é seu primeiro namorado. Tô triste. Sua amiga diz que falou para ela largar ele, e pergunta o que ele tinha de tão interessante assim. Ela fica envergonhada e fala que é porque ele é parecido com o ator que ela gosta, chamado Ken Takakura. As amigas falam que isso tudo é bem idiota. Ela se irrita e fala que não há nada de errado em gostar de caras másculos tipo Ken Takakura. Elas dizem que esse tipo de cara já está extinto. É verdade. Ela retorna para sua tristeza. Já no corredor, Momo está numa deprê das grandes e se pergunta se algum dia irá encontrar o seu Ken Takakura. Ela para em frente a uma sala onde vê um garoto sendo incomodado por outros alunos que estão jogando bolas de papel nele. O garoto ignora eles e continua lendo seu livro. Quando o aluno se prepara para jogar outra bola de papel, se depara com Momo sentada ao lado do garoto. Ela pergunta o que ele está lendo e começa a folhear o livro. Na hora, os alunos deixam o garoto em paz, e então ela se retira e diz que esse mundo está repleto de lixos. O garoto fica sem entender nada. De volta pro corredor, ela começa a reclamar de novo da vida. O garoto vai até Momo e diz que ela deve estar apaixonada, pois esse é o único motivo para ela falar com um nerd como ele. Tá maluco? Ela diz que ele não está batendo bem da cabeça e já manda real dizendo que não tá afim de ser amiga dele. Ele diz que está falando a respeito do ocultismo, coisas sobre alienígenas. Ela deve estar apaixonada por esse assunto. Momo já corta ele dizendo que não acredita nesse papo de OVNIs. Ela tenta meter o pé dali, mas o garoto tenta provar que OVNIs existem. Ela se irrita e joga toda a sua frustração nele, dizendo que acabou de levar um pé na bunda e não está no seu melhor momento. Ela o esculacha dizendo que ele não tem amigos justamente por causa desse seu jeito de otaku. Não, calma, irmão, não é assim de fato. Ele deixa seu livro cair e fica sem reação, só a tristeza. Ela percebe a cagada que fez e pede desculpas. Vai até ele e pega o livro do chão e o entrega. E diz que não acredita em OVNIs, mas acredita em fantasmas. Ele começa a tirar sarro com a cara dela, pois acreditar em fantasmas já é exagero. Ela já fica braba, pois quis igualar a conversa para ele não ficar chateado, e acabou que agora é ele que tá tirando com a cara dela. Momo fala que sua avó é médium e que certa vez viu um exorcismo. A parada é tão louca que a pessoa começa até a convulsionar. O garoto já corta ela dizendo que doenças também causam convulsões, e só isso não prova a existência de fantasmas. Para não ficar por baixo, ela pergunta se por acaso algum OVNI já deu carona para ele no disco voador. As amigas dela aparecem e se deparam com a situação. Elas começam a acreditar que ela largou seu Ken Takakura para se relacionar com o otaku. Para acabar com essa discordância, Momo sugere uma competição. Ela pretende provar que fantasmas existem, e se conseguir, o garoto vai se tornar o serviçal dela. Ele também pretende provar que aliens existem, e se provar, ela quem vai ser a serviçal dele. Tudo bem, topo. Durante a noite, em um hospital abandonado, Momo está lá morrendo de medo, enquanto fala com o garoto pelo telefone. Ela pergunta onde que um local abandonado como esse vai ser um ponto de OVNIs. Enquanto ela passeia pelo hospital, o garoto diz que esse hospital é chamado de Santuário dos OVNIs. A lenda diz que se você for até o telhado e chamar por um OVNI, vai ter a experiência de ser abduzido. Ela pergunta o que é ser abduzido, e ele conta que é quando o alien te sequestra e faz experimentos no seu corpo. Ela pergunta se isso já aconteceu com ele. Ele acredita que sim, já que as pessoas que são sequestradas têm suas memórias apagadas. Ela diz que ele tá só de papo furado, e a verdade é que nunca viu
viu um OVNI. Momo não percebe, mas do meio da escuridão, a silhueta de uma sombra a observa. Em outro lugar, o garoto chega a um túnel abandonado, conhecido como Ponto Espiritual. Ele também tá tremendo na base. Não tô com medo não, mas pô... Pra piorar a situação, Momo fala que o pessoal da internet sempre comenta que fantasmas aparecem nesse túnel. Ele entra no túnel cantando para disfarçar o medo. Chega a me arrepiar, mano. Ele pergunta se ela já viu algum fantasma. Ela diz que não. Ele fica furioso e diz que é um absurdo ela acreditar sem nunca ter visto um fantasma. Ela relembra que sua avó é uma médium. Ela fala que ama muito a sua avó, já que não tem pais. No entanto, sua família é bem esquisita. Sempre que saía de casa, ela fazia um ritual estranho de boa sorte, uma mão na barriga e a outra em cima da cabeça. E era obrigada a fazer isso até chegar na escola. Por causa disso, os meninos começaram a zoar com a cara dela, principalmente o menino que ela gostava. Isso a deixou com ódio da sua avó. Ela comenta que ficou sem falar com ela até recentemente. E também parou de fazer o ritual. Momo se deu conta de que odeia quando tiram sarro de sua família. E não odiou o garoto por ele não gostar dela, mas sim por ele tirar sarro de sua avó. Ela adorava sua avó e o trabalho de médium dela, pois parecia ser algo especial. Ela a acolheu e mesmo sendo sozinha, sua avó a criou com amor e carinho. Momo acredita 100% em sua avó e por esse motivo acredita em fantasmas. Ela pergunta o motivo pelo qual ele acredita em alienígenas. Ele diz que não tem um motivo específico. De repente, o garoto olha marcas de sangue em formato de pegadas vindo em sua direção. Rapidamente, ele olha para trás e vê apenas a escuridão. Quando ele se vira, se depara com uma vovó muito sinistra. Oi, meu chapa. A coroa já na cara diz que deixa ele chupar os melões dela. Em troca, ele tem que deixar ela chupar o bilá dele. O homem entra em pânico, deixa a lanterna cair e sai disparado. Enquanto corre, ele não quer acreditar que viu um fantasma, mas sim uma velha muito safada. Eu me caguei. Momo fala que viu na internet que essa vovó é muito perigosa e que ele não pode deixar ela ultrapassar ele de maneira alguma. É dito que se você perder uma corrida contra a vovó Turbo, ela te amaldiçoa. Corre! A vovó começa a correr e em segundos alcança ele. Momo só escuta o grito do coitado. Tá bom, não vou aguentar mais. E a ligação acaba caindo. Ela resolve correr para ajudá-lo. Nessa hora, as luzes começam a se apagar. Ela se vira e avista 3 seres de aparência bastante duvidosa. A garota entra em desespero e começa a correr, mas acaba sendo pega e tendo suas roupas rasgadas. Um tempo depois, ela acorda apenas com as roupas de baixo, na presença sinistra desses 3 seres. Eles dizem que são serpoianos, e são chamados assim porque vieram do planeta Serpo, e que são uma raça pacífica. Quero nem saber, né? Momo não dá a mínima e só quer saber de suas roupas. Eles mostram elas completamente rasgadas no chão. Ela tenta se soltar, mas está totalmente presa. Eles dizem que sua espécie é composta apenas por machos e que sua reprodução é feita através de clonagem. Por causa disso, é impossível a espécie evoluir, o que fez com que suas emoções básicas fossem eliminadas. E para recuperar as funções reprodutivas idênticas dos humanos, eles querem as bananas. Um deles já põe a banana robótica para fora da calça e diz que está na hora do acasalamento. Depois vão remover o útero dela para estudar. Nossa, tira a mão de mim, meu irmão! Ela entra em pânico e fala que mesmo namorando o idiota, ela não o deixou tirar sua virgindade e que está aguardando esse momento para um Ken Takakura, que ainda não conheceu. Um deles põe a mão no rosto dela, fazendo ela se acalmar. Em seguida, eles usam telecinese para mexer com o cérebro dela e atiçar seus desejos de safadeza. Apesar disso, ela consegue resistir ao poder, deixando eles impressionados com o incrível poder espiritual que ela tem. O alien se prepara para o acasalamento, quando de repente o celular dela começa a tocar. O alien vai até lá e ao pegá-lo, uma perna sai de dentro do celular e o acerta. O corpo da vovó Turbo começa a sair do celular e corre em direção ao outro alien, e acaba dando uma bocanhada na banana dele e o joga contra uma parede. O garoto começa a falar com Momo com uma voz esquisita e diz que a vovó Turbo o amaldiçoou. Me ajuda, Yoda! O alien pergunta quem é aquele ser que conseguiu se infiltrar através do celular. Nem eles possuem uma tecnologia dessas. O garoto não consegue controlar seu corpo e a véia assume o controle e diz que vai pegar a banana de geral. Quero todos os paus, todos. Os aliens arrancam suas peles humanas, mostrando suas verdadeiras identidades. Eles começam a atacá-la, usando telecinese, mas ela é rápida demais para ser pega no ataque. Ela se aproxima do alien, o morde e o taca no chão. Ela tenta atacar o outro,
mas ele consegue acertá-la, prendendo-a na parede. O alien fala que tem uma boa relação com os humanos e pede para ele entregar a sua banana. O garoto, agora no controle, fala que dá qualquer coisa que ele pedir. Ele revela que há muitos anos ele tenta contato com os aliens. Como ele não tem amigos, acreditava que os aliens iam querer ser amigo dele. Desde a época do fundamental, ele vai até o terraço e olha para o céu. Ele chama pelos OVNIs, mas eles nunca vieram. Por causa disso, ele era zoado na escola. Mas com Momo foi diferente, ela o protegeu. Ele diz que se mexerem com ela, vão ter que se ver com ele. Nem que para isso ele tenha que se transformar em um monstro. Ele começa a se transformar novamente. O alien manda outro ataque que acaba cancelando a transformação. Não vai dar não. É um fracassado. O alien tenta hipnotizar Momo novamente e diz para o garoto que não vai ser amigo de alguém tão violento como ele, e no momento estão precisando apenas de mulheres. Momo começa a se lembrar de sua avó dizendo para ela expandir o seu ki. Ela recusa, pois todos os dias é zoada por fazer isso. A avó dela fala que quando você expande o ki, você não se machuca, nem fica doente, e coisas ruins não conseguem se aproximar. Ela diz para Momo colocar força na barriga e imaginar o ki disparando para o topo da cabeça. Momo se lembra dos meninos zoando ela, e diz que não vai fazer mais isso, e acaba dizendo que odeia sua avó, e sai correndo. De volta ao presente, ela se lembra dos ensinamentos de sua avó. Seu poder psíquico é liberado e ela consegue se soltar, deixando a cadeira em pedaços. O alien tenta usar seu poder nela, mas seu poder está sendo anulado pelo dela. Ele se pergunta se forçou demais as ondas cerebrais dela, e acabou abrindo seus chakras. Momo percebe que sua avó é uma médium de verdade. Ela já mete um chute no alien, fazendo ele atravessar a parede. Momo chama o garoto para darem um fora dali, porém ele aparece em cima do teto, mas seu corpo está sendo controlado pela vovó. A véia pula em cima dela e tenta atacá-la. Momo põe sua mão na testa dele e acaba tirando o espírito da coroa do garoto. Mesmo ela saindo do corpo, o homem começa a se contorcer todinho. A vovó revela que amaldiçoou o Bilal dele. Se ele quiser de volta, vai ter que ir até o túnel para enfrentá-la. Então ela desaparece. A nave começa a quebrar e fica fora de controle. Ela acaba atravessando o hospital e cai no chão. Momo derruba a porta e sai com ele. Ela diz que agora vai ter que acreditar em aliens, já que eles sequestraram ela. E o garoto diz que vai ter que acreditar em fantasmas, já que foi amaldiçoado. Momo usa seus poderes para reprimir a maldição e evitar que ele se transforme. Ele pergunta como se livrar dessa maldição. Ela diz que ele precisa amassar a véia na porrada para tudo voltar ao normal. Ele se levanta e tira sua roupa para ela vestir, e diz que não vai deixar ela se envolver ainda mais nessa confusão. Ele sozinho pretende ir até a vovó e peitar de frente, apenas com a sua força de vontade. Ela diz que vai com ele, pois sem ela ele vai perder o controle e vai se transformar. Ela pega a roupa e manda ele vestir. Ele pede desculpas e diz que é um pouco desajeitado. Ele pede para ela vestir as roupas, caso contrário ele não vai conseguir se concentrar, nem sequer falar direito. O coração da menina começa a acelerar e ela tenta entender o motivo. Ela imagina que apenas se surpreendeu por ele ter dito uma das frases de Ken Takakura. Ela acaba ficando nervosa e pergunta qual o nome dele. Ele olha para ela e diz que se chama Ken Takakura. Ela fica em choque e atrás dela a nave explode. Os olhos dela brilham ao ouvir o nome dele. Momo fala que não aceita que o nome dele seja esse. Ele diz que ela não tem que aceitar nada, pois esse é o nome dele de qualquer jeito. Ela se joga no chão e começa a berrar, dizendo que não quer ouvir esse nome. A vovó Turbo começa a incorporar nele. Ele fica desesperado pedindo para Momo usar seus poderes nele. A véia assume o controle e diz que já quer pegar nas bananas. Momo se assusta e com seus poderes joga ele contra a parede da montanha, fazendo ele voltar ao normal. Deixa de se safar. Ela diz que vai estabelecer uma regra. Ele está proibido de falar o seu nome. Como ele gosta de ocultismo, a partir de agora o seu nome vai ser Okarun. Se ele pronunciar o seu nome antigo, ela diz que vai matá-lo. O sol já está nascendo e como fantasmas só aparecem à noite, Momo acredita que não precisa se preocupar com a vovó Turbo por enquanto. Ela pergunta se ele não quer ir para a casa dela e ainda tira sarro com a aparência dele, dizendo que ele está pior que um fantasma. Chegando na casa dela, Okarun já se depara com um grande portal na frente da casa. Momo já avisa ele que sua avó costuma pegar pesado com os caras e que ela quase matou seu ex-namorado. Que merda, hein? Quando ele atravessa o portal, seu corpo começa a pegar fogo. Caramba! Próximo ao templo tem umas plantações com água. Ela joga ele lá para apagar o fogo. Pô, não sabia. É pra matar gente. Ela olha para o portal e vê um amuleto de proteção. Ela o retira e diz que agora ele pode
ficar tranquilo, já pode passar numa boa. Ele vai, mas morrendo de medo de pegar fogo novamente. Após passar, Momo começa a sorrir dele por causa de como o cabelo dele ficou. Ele manda ela parar de sorrir, pois ele quase morreu. Para de rir, Alex. Dentro da casa, ela chama por sua avó, mas nenhum sinal dela. Ela vai até o quarto e pede para ele fechar a porta, para ela poder se trocar. Ele fecha a porta e em segundos ele entra no quarto desesperado, porque a véia tá querendo assumir o controle do corpo. Momo é quase pega se trocando e já manda ele direto para a parede e diz para ele ficar de frente para a parede enquanto ela se troca. Ela põe uma roupa nova e pega o moletom dela para ele usar. Ela se aproxima dele e pede para ver a banana dele, já que a vovó Turbo afirma ter pegado. Ele dá uma verificada e o homem entra em pânico, dizendo que realmente sumiu. Ai, não! Roubaram meu pá! Momo tenta dar uma olhadinha, mas ele não deixa de jeito nenhum. Ele fala que tudo isso só aconteceu por causa dessa ideia dela de fazer uma competição. Ela diz que a culpa é dele por ter falado com ela e ter ficado insistindo nessa história de ocultismo, e que foi ele quem quis puxar briga com ela. Ele diz que a verdade é que ele não quis perder a chance de falar com ela, já que nunca teve amigos, por isso começou a falar sem parar. No entanto, ele acredita que um cara como ele não deveria falar com alguém como ela. Eles são de mundos totalmente diferentes. Ele pede desculpas por envolvê-la nessa confusão e que ela pode voltar a ignorá-lo quando tudo isso acabar. Ela diz que esse lado dele é bastante irritante. Ele faz suas suposições sobre o que as pessoas querem e tira suas próprias conclusões, nem ao menos pergunta o que a pessoa quer. E ele não tem amigos justamente porque ele se distancia dos outros. Ela se aproxima dele e diz que não vai ignorá-lo e que vão sempre falar sobre o paranormal. Ele não fala nada e Momo fica cutucando ele para dizer alguma coisa. Ele olha para ela e chama ela de baranga. Vamos te matar agora. Ela fica pé da vida e os dois começam a discutir. Ele diz que ela não tem modos, fica falando dos defeitos dele na cara dura. Nessa hora, eles escutam a campainha da casa tocando. Okarun pergunta se é a avó dela que acabou de chegar. Ela diz que nunca ouviu esse som de campainha antes. Ela vai até as escadas e diz que há duas campainhas na casa, uma para os humanos e outra para espíritos malignos. Uma entidade aparece atrás da porta. Momo acredita que isso aconteceu porque ela removeu o amuleto do portal. Ela diz que eles terão que colocar o amuleto de volta no portal, pois assim o espírito irá queimar. Okarun fica nervoso, pois diz que ele também vai queimar. Ela fala que ele terá que sair para fora antes. Eles saem pela porta dos fundos e olham uma grande nuvem escura no céu. De repente, todo o templo é cercado por uma muralha, deixando eles sem saída. E para piorar a situação, o portal está dentro das muralhas, e se Momo colocar o amuleto, Okarun vai virar churrasco, pois não tem como ele sair. Complicou. O talismã fica sujo de sangue e ela percebe que seu nariz está sangrando. Okarun também se encontra na mesma situação que ela. Todo o templo fica coberto por uma névoa escura e Momo se pergunta se o sangramento é por conta dela. Acima dela, um espírito aparece. O espírito fala que eles são pessoas más e bate as mãos no chão. A onda de vento atinge eles. Em seguida, ele manda um soco. Momo empurra Okarun para o lado e assim o ataque acaba atingindo a parede. O medo toma conta e eles começam a correr. O espírito acaba direcionando o vento contra eles e jogando eles contra uma janela. Imediatamente eles correm e o espírito destrói a casa. O espírito entra em posição de ataque e diz para eles entregarem suas bananas e usa seu pé para atacá-los. Porém, eles conseguem fugir a tempo e ficam atrás de uma casa. Momo tenta entender qual é a desse espírito e pergunta se Okarun tem outra banana escondida na calça. Ele fala que não e que esse, na verdade, é outro alienígena e acredita que ele seja o monstro que foi visto pela primeira vez na cidade de Flatwoods, nos Estados Unidos, e que também foi visto em Yamanashi, no Japão. Momo se pergunta se a campainha para fantasmas também reage a alienígenas. Ele fala que estudos indicam que quem presencia fenômenos paranormais também consegue ver aliens, o que significa que as duas espécies podem ter alguma relação em comum. O alien abre a boca e libera mais névoa escura. Ela está ciente de que se não fizerem nada, vão acabar morrendo para a névoa. No entanto, ela não consegue usar seus poderes enquanto controla a maldição de Okarun. Ele começa a se transformar e o alien acaba destruindo a casa onde estão. Eles saem correndo para outra casa. Momo consegue controlar a maldição, mas o braço dele ainda continua transformado. Okarun olha para toda aquela destruição no templo e também para sua mão, e pede para Momo liberar a maldição, pois ele vai descer a porrada no alien. Ele pergunta se ela consegue liberar a maldição apenas no corpo dele, mantendo a mente dele sob controle. O alien encontra eles e ataca, destruindo a casa, mas eles conseguem escapar. Momo diz que ainda não consegue usar muito bem os seus poderes, mas vai tentar fazer o que ele está pedindo. Ela se concentra e ele começa a se transformar. O alien manda outro ataque no meio do processo. Eles são pegos na poeira do ataque, porém
Porém, Okarun sai rapidamente com Momo, agora já transformado, e com sua nova transformação está transbordando em poder. O único problema é que sua personalidade foi afetada, deixando ele totalmente deprê. Ele começa a falar que deveria simplesmente morrer, e coisas bem tristes e desanimadoras. Momo diz para ele parar com isso, pois é irritante. Okarun vai até o alien e enquanto conversa com Momo, acaba sendo atingido pelas mãos do alien. Ele olha sua mão e percebe que seus dedos foram de Vasco, e Okarun aparece com um dos dedos na boca e diz que seu corpo se moveu sozinho, por reflexo. Momo fica impressionada com a velocidade dele. O alien fica face a face com Okarun, e ele não arrega, porém sente a pressão e já cospe uma boa litrada de sangue. O alien o acerta em cheio e ainda dá uma pesada nele. Quando se prepara para atacar novamente, Momo usa seus poderes para trazê-lo para perto dela. Okarun acabou voltando ao normal, já que seu corpo não consegue suportar os poderes da maldição. Ele sente que seu corpo vai se despedaçar por conta da velocidade em que se move. Momo percebe que o alien está em uma posição de lutador de sumô e se pergunta se ele é um lutador de sumô. Então imagina que se conseguirem fazer o alien encostar a mão no chão, eles vencem a batalha. Okarun diz que só consegue se transformar mais uma vez. Momo diz para ele mirar nas pernas, que ela vai tentar derrubar ele com seus poderes. Ele se transforma e os dois correm para cima. O alien ataca e eles desviam. Okarun usa sua velocidade e já leva uma das pernas do alien. Momo usa seus poderes e derruba o alien. Ele acaba encostando sua mão no chão, que acaba se desintegrando na hora. Mas ele é esperto e faz duas pernas saírem de suas costas, impedindo que ele caia no chão. Ele a agarra e arremessa ela em direção ao portal. E antes que ela caia, ele já manda outro soco, deixando ela presa na muralha. O controle dela sobre Okarun sai e ele começa a perder o controle para a véia. Mas em segundos volta ao normal. Momo recobrou a consciência. E zangada, ela diz que esse alien é um trapaceiro, pois ele encostou a mão no chão e não aceitou a derrota. Okarun pede para ela liberar a maldição e não se importa com o que vem acontecer com seu corpo. Ela fala que agora vai derrotar ele sozinha, pois odeia pessoas desonestas. O alien já manda uma sequência de soco nela. Okarun, desesperado, implora para ela liberar a maldição. Ela diz que está tudo bem, pois agora o buraco na parede está fundo o bastante, o que significa que ela agora está fora do templo. Ela usa seus poderes e puxa Okarun até ela, e faz o mesmo com o amuleto sagrado que se prende ao portal. Imediatamente o alien começa a pegar fogo. De repente tudo volta ao normal. Momo fica aliviada e tenta curtir o gosto da vitória. Porém, Okarun não dá descanso e já começa a se transformar. Ela reclama por não poder aproveitar o momento de felicidade. Ele diz que infelizmente não pode fazer nada a respeito disso. O penteado do homem já mudou de novo e ela diz que ficou legal, mas preferia o de antes. Ela começa a ficar tonta e acaba desmaiando. Okarun começa a perder o controle e se transforma novamente na Vovó Turbo, agora sem a Momo para o controlar. Em outro lugar, em um programa de TV, uma mulher fantasiada de demônio vai fazer adivinhações. Ela diz que é uma médium. Ela diz que o rapaz à frente dela tem 27 anos, mas ele diz que tem apenas 20. Ela diz que ele tem um filho. Ele responde dizendo que não possui nenhum filho. Ela acaba errando todas as adivinhações. Após o término da gravação, dois dos organizadores do programa estão comentando que a Dodória Santa errou feio nas adivinhações. Eles olham para o entrevistado que se chama Shoma, um famoso ídolo, e dizem que é impossível na idade dele ele ter um filho. A mulher pega um táxi de volta para casa. O taxista a reconhece do programa e pergunta se ela realmente tem poderes psíquicos. Ela abre a porta do carro e manda ele parar, pois vai descer ali mesmo. O taxista fala que não queria insultá-la, apenas queria ver uma demonstração de suas habilidades. Ela diz que se ele não quiser morrer, deve sumir dali imediatamente. Mete o pé, não olha pra trás não vou te matar. A Vovó Turbo segura a Momo pela perna e se prepara para matá-la. Uma pequena tábua de madeira vem em sua direção e logo atrás um prego. Os objetos se chocam, a velha pega fogo e cai na água. A mulher do programa aparece e revela ser a avó de Momo. É 10/10! Ela diz que sua neta só lhe traz problemas e que sua pele vai acabar ressecando de tanto estresse e chama a velha pra porrada. A velha avança e tenta atacá-la por trás, mas ela acaba pegando fogo novamente. Ela conta que já havia previsto que a velha atacaria em seu ponto cego, sendo assim, ela preparou uma armadilha. A Vovó Turbo está presa em um círculo. Ela põe sua mão para fora e acaba pegando fogo. Ela também faz um círculo e fica dentro dele, e diz que o círculo é uma barreira, e quando
quando se enfia um prego dentro do círculo, o lado de dentro vira uma barreira. Porém, se botar o prego do lado de fora do círculo, a área de fora vira uma barreira. E o motivo da véia não conseguir tocar nela antes é porque ela já estava protegida pela barreira no círculo. A vovó Turbo tá só o ódio e diz que não vai ficar presa por muito tempo. A mulher manda real e fala que seu objetivo não é prendê-la, e sim matá-la. Não, calma, irmão, não é assim que fala. Ela pega seu taco de beisebol e começa a espancar a velha. Seu taco é diferenciado e a ponta dele muda para uma ponta de um lápis. Ela começa a fazer outro círculo em volta do anterior. Ela tenta atacar a velha Turbo, mas ela segura o taco e diz que se ela for queimada, o garoto que ela amaldiçoou vai morrer junto. A avó de Momo não tá nem aí pra isso e diz que vai cancelar o CPF de qualquer cara que tentar enganar sua neta. Ela põe outro prego dentro do segundo círculo e desmancha a outra barreira. Então a véia começa a pegar fogo. Mais tarde, Momo acorda em seu quarto. Imediatamente ela sai correndo e grita desesperada pelo nome de Ocarun. Grita baixo. Sua avó pede para ela fazer silêncio, pois ela está assistindo TV. Momo pergunta se ela viu seu amigo por aí. Ela diz que se ela estiver falando do espírito maligno, ela já o mandou dessa para melhor. Momo pergunta se esse espírito usava óculos. Sua avó fala para ela deixar essa história quieta. Aliás, fantasmas não existem e ela não passa de uma médium falsa. Momo fica com raiva e pergunta até quando ela vai guardar rancor. Vendo que sua avó não vai respondê-la, ela se ajoelha e pede perdão e diz que estava errada a respeito dos espíritos malignos. Sua avó fala para ela ir dar uma olhada no templo principal. Momo chama ela de velha fedida e diz que ela vai se arrepender se tiver feito algo com Ocarun. Ela sai correndo até o templo e quando abre a porta, vê Ocarun são e salvo batendo rango. Ele começa a chorar pois acreditava ter feito algo ruim com ela. Momo fecha a porta e acaba cortando a fala dele. Vendo que ele ainda está vivo, ela fica irritada e começa a chutar a porta. E ele pede desculpas por ainda estar vivo. Desculpe! Aliviada, ela se senta. Sua avó aparece do nada e ela acaba se assustando. Sua avó diz que dentro do templo a maldição não será ativada, mas se ele der um passo para fora, volta a ser um monstro. Momo diz que ela é uma mentirosa por dizer que matou Ocarun. Ela diz que ela estava bastante desesperada e pergunta se ela gosta tanto assim desse garoto. Ela explica a situação de Ocarun e fala que se sente responsável, por isso quer ajudá-lo. Também revela que passou por uma situação bizarra com o OVNI e agora tem poderes psíquicos. Sua avó diz que ela tá maluca, pois alienígenas não existem. Momo diz que também pensava assim, até ontem, e que se não segurar a maldição de Ocarun com seus poderes, ele perde o controle. Sua avó fala que eles mexeram com alguém muito perigoso. Antigamente, a véia era conhecida como vovó dos 100 km. Além disso, é um yokai moderno, que causou muitos problemas em todo o país. Ela fala que certa vez foi até o túnel atrás dela e nem conseguiu entrar por causa da intensidade do poder espiritual. É muito forte. Ela diz que existem espíritos que ficam presos em locais onde tem ligações muito fortes, e são ainda mais fortes quando estão em seus territórios, e que nenhum médium bateria de frente com o espírito preso em seu território. E pro azar deles, havia um espírito preso no túnel, e a vovó Turbo se fundiu com ele. Complicou. Como ela não quer perder sua neta, ela pede para Momo não se envolver e deixar Ocarun de lado. Momo se pergunta o que Kenta Kakura, a pessoa que ela ama muito, faria numa situação como essa. Ela chega à conclusão de que ele a ajudaria com certeza. E é isso que ela vai fazer. Sua avó tira onda com a cara dela dizendo que ela está apaixonada pelo garoto. Ela vai até a porta e diz que Momo está se declarando para ele ali fora. Momo fala que não está falando dele, mas sim do ator chamado Kenta Kakura. Sua avó sugere fazer um pega-pega com a vovó Turbo, pois a vovó Turbo confia muito na velocidade de suas pernas. O problema é que o território da vovó Turbo é a cidade de Shono inteira, e é preciso atrair a véia para fora da cidade sem ser pego. Se conseguir tirá-la do território, ela ficará fraca e assim poderão derrotá-la. Momo fala que não vai rolar correr contra a véia e sugere usar um amuleto sagrado para criar uma barreira no túnel. Ela diz que isso não vai dar certo, já que suas barreiras só pegam emprestados poderes dos deuses que moram na cidade de Kamigoi. Se ela sair da cidade em que mora, não poderá usar seus poderes. Ela diz que se começar a treinar agora, ela será capaz de conseguir fugir da vovó Turbo. Momo fala que mesmo treinando muito, não foi capaz de chegar na final de atletismo da escola. Ela abre a porta do templo e diz que não está falando com ela, e sim com Ocarun. Como ela precisa constantemente controlar a maldição dele, sua avó sugere que Ocarun carregue ela nas costas. Ocarun diz que não será possível, pois ele consegue usar a sua força máxima apenas 2 vezes enquanto está amaldiçoado. Ela fala que ele deve treinar para que sempre esteja em força máxima. O mesmo vale para Momo, que precisa estar em um nível maior. Como ela não poderá ajudar, decide treiná-los a partir de amanhã e se retira.
mentira. Aproveitando que estão a sós, Okarun pede desculpas para Momo e diz que quando enfrentou o Alien Sumo, estava desesperado demais para pensar em algo além dele mesmo, diferente dela que salvou ele e ainda derrotou o monstro. Ele diz que na próxima vai fazer o seu melhor para salvá-la e pede para ela não se decepcionar com ele e continuar sendo sua amiga. Ela fala que ele está exagerando e que não vai se decepcionar com ele. Ela diz que ele estava maneiro enquanto lutava, mas como ele é meio lerdo, provavelmente ela vai ter que salvá-lo da próxima vez novamente. Já que ele terá que passar a noite no templo, ela se retira para pegar alguns lençóis para ele. No noticiário da TV é revelado que o famoso ídolo tem um filho secreto e ele não tem 20 anos, mas sim 27. Na manhã seguinte, Okarun tá desesperado para ir no banheiro e soltar aquele venenoso. O problema é que Momo não pode controlar a maldição dele caso esteja algo bloqueando a visão dela, ou seja, ela terá que vê-lo soltando o famoso, e ela não quer fazer isso. Ela tira os olhos dele por um segundo e ele já começa a se transformar. Sua avó pergunta como ela faz para controlar a maldição dele. Ela conta que vê uma espécie de aura nele. Ela pega essa aura e a esmaga até diminuir, fazendo ele voltar ao normal. Ela também vê as auras em árvores e pedras. Ela agarra essas auras e pode mexê-las como quiser, mas em uma área pequena. Quando seus poderes despertaram, ela era muito mais poderosa, mas eles diminuíram. Sua avó diz para ela não depender apenas de seus olhos e usar outros sentidos como o tato. Ela fecha os olhos e agarra a aura dele, mas não dá muito certo e ele acaba se transformando. O cara não aguenta mais esperar e abre a porta da casa para poder usar o banheiro. Momo impede ele e diz que ele não vai soltar o venenoso no banheiro dela. Ele corre para entrar pela porta dos fundos e ela tenta impedi-lo. Sua avó também sai correndo atrás deles. No final, Okarun está no banheiro sentindo a maior humilhação de sua vida. Momo fica o vigiando. A avó dela comenta que o poder absurdo que ela despertou no início por algum motivo foi selado, e ela terá que ir liberando ele aos poucos com o treinamento, mas não sabe quanto tempo vai levar para ela atingir o máximo. De repente, a vovó Turbo aparece. Momo tenta chamar a atenção de sua avó, mas ela fica completamente imóvel, com o nariz e o ouvido sangrando. A véia fala que a maldição é contagiosa e ela pode amaldiçoar e matar qualquer pessoa que Okarun vê. Ela diz que Momo não tem mais tempo e que eles devem ir hoje à noite para o túnel. Caso contrário, ela vai usar o garoto para amaldiçoar e matar todos ali. Então ela desaparece. Tudo volta ao normal e sua avó pede para ela contar o que aconteceu. Já à noite, eles são obrigados a usar uma roupa diferenciada, uma espécie de colete à prova de espíritos malignos. Quando Momo está se retirando, sua avó a abraça e pede para ela não morrer. Eles pegam uma bicicleta e vão em direção ao túnel. Momo não aguentou ir de bicicleta e eles acabam pegando um trem. Ela tá pistola e fala que vai acabar com a raça da vovó Turbo por mexer com alguém importante para ela. Minutos depois, todos no trem estão olhando para eles. Momo não curtiu sua roupa que sua avó a obrigou a usar e decide botar uma roupa mais confortável. Chegando lá, Momo pede para ele ir na frente. Vou nada. Como um grande cavaleiro, ele diz que as damas devem ir primeiro. Ela tenta convencê-lo com seus olhos, mas ele não cai no papo dela e sugere para eles irem lado a lado. Dentro do túnel, eles avistam pegadas de sangue nas paredes e água escorrendo por um buraco no teto. Momo tá confiante e acredita que não terão problemas em derrotar a véia, já que eles conseguiram mandar aquele alien gigante direto para o Vasco. De repente, a véia aparece com sua cabeça gigante tampando todo o túnel. Okarun se vira e entra em desespero. Momo se assusta com a gritaria e quando se vira, dá de cara com a vovó bloqueando a entrada, deixando eles completamente cercados. Momo pega uns tacos de beisebol e ataca ela. Os olhos da véia se tornam bocas e acaba comendo os tacos. Okarun pede para ela soltar a maldição. Ele se transforma e a deprê já bate na hora. Tô com depressão! Ele diz que não vai conseguir detê-la, pois é um completo inútil, e que toda essa pressão vai acabar o matando. Não consegue, né? Algo acontece e ele acaba voltando ao normal e fica sem entender o que aconteceu. Momo diz que não consegue mais enxergar a maldição nele. A vovó Turbo conta que devolveu o Bilal dele. Sendo assim, a maldição sumiu. A véia abre a boca liberando uma onda de vento que atinge eles e até derruba Okarun. Ela avança pelos dois lados para devorá-los. Momo se lembra da sua avó dizendo para eles provocar a véia, pois ela confia muito nas pernas que tem. Quando a vovó Turbo está para engoli-los, Momo pergunta se ela tem tanto medo assim de perder uma corrida, já que está tentando usar a força bruta
luta contra eles. Ela aproveita e a convida para uma disputa de velocidade. A véia volta ao seu estado normal e fala que nunca perderia uma corrida. Ela aceita o desafio e pergunta como é que vai funcionar. Momo explica que será um pega-pega e a vovó Turbo ganha se conseguir pegar eles. Ela terá que contar até 10 minutos e nesse período de tempo eles vão fugir. Ela aceita a condição e eles saem disparados. No entanto, a véia começa a contagem de maneira errada e logo chega nos 10 minutos. Várias mãos começam a sair do chão e agarram a Momo, deixando ela presa numa espécie de casulo. Okarun tenta retirá-la, mas não consegue. Eu não consigo. A véia fala que os 10 minutos para Momo fugir já se foram, e agora ela vai contar mais 10 minutos para Okarun. A contagem começa, porém de maneira errada novamente. Okarun diz que esse jeito dela de contar está errado e ela deveria respeitar as regras. Ela fala que Momo não especificou a forma da contagem. Então, em uma questão de segundos, ela chega nos 10 minutos dele. Ela se prepara para pegá-lo. Ele toma coragem e se joga nela, e tasca a boca nos melão dela. A véia começa a gritar e tenta soltá-lo, mas sua força diminui e ela acredita que seja por causa da roupa que ele está usando. Vendo que não tem alternativa, ela resolve possuir o corpo dele e rasgar a roupa que está suprimindo ela. Ela decide eliminar Momo, mas algo acontece e ela tem a sensação de estar sendo esmagada. De dentro do casulo, mesmo não enxergando, Momo consegue sentir a maldição da véia no corpo de Okarun. A véia fica pistola e avança para atacá-la. Imediatamente, Momo esmaga a maldição. O casulo é destruído e Okarun volta ao normal. A vovó Turbo aparece no corpo dele numa aparência de cobra, pedindo para Momo deixar ela sair do corpo. Mas no momento, Momo está pensando apenas em formas de torturá-la. Não, calma, irmão, não é assim que faz. Nessa hora, um grande caranguejo aparece, pedindo para devolverem a vovó Turbo. Eles entram em pânico. A véia o chama de espírito preso e pede para ele acabar com os dois. Sem pensar duas vezes, eles saem correndo. O caranguejo vem seguindo eles por debaixo da terra e fica na cola deles. Okarun pergunta por que o espírito preso do local é um caranguejo. De acordo com a avó de Momo, as pessoas se transformam em caranguejos de água doce para atravessar o Rio dos Mortos. O caranguejo avista uma placa de cuidado com os ursos e começa a atacá-la. A véia tenta chamar a atenção do espírito preso, enquanto Momo tenta segurá-la. Okarun pede para ela agilizar e liberar a maldição. Ela fala que está mais difícil de controlar a maldição, já que a forma completa da vovó Turbo está no corpo dele. O caranguejo nota eles novamente e os ataca, mas Okarun se transforma a tempo e sai a toda velocidade. A véia fica pistola e reclama por usarem o poder dela sem permissão. Okarun avista uma curva logo à frente, mas com o peso da Momo ele não consegue fazer a curva e acaba saindo da estrada. Ele gira suas pernas em alta velocidade, como uma hélice de helicóptero, mas ele não aguenta por muito tempo e os dois começam a cair. Okarun se segura numa casa e consegue salvar Momo. Ele diz que a situação está feia para eles, pois ele já foi com tudo uma vez e agora só pode fazer isso mais uma vez. É um fracassado. A coloração do ambiente muda completamente e o caranguejo aparece caindo do céu e quase esmaga eles. Momo percebe vários rostos humanos nas costas do caranguejo. Eles continuam a fuga. Algumas pessoas notam eles correndo de cavalinho e pensam que é alguma brincadeira, pois eles não conseguem ver as maldições. Momo fica preocupada de algum aluno da escola ver eles nessa situação vergonhosa. Okarun comenta que a sua energia está quase acabando. Ela pergunta se ele não pode ir com tudo mais uma vez. Ele diz que nem assim será o suficiente, pois pela distância que estão, não vão conseguir sair da cidade. Já era. Enquanto segue eles, o caranguejo vem destruindo tudo pela frente. Momo tem uma ideia e pede para Okarun virar à direita. Logo à frente tem um estabelecimento. Eles entram no local e logo atrás vem o caranguejo. Eles vão para o segundo andar. Momo acredita que será difícil para o caranguejo persegui-los em um lugar apertado, mas não fez nenhuma diferença e ele acaba aparecendo na frente deles. Ele causa o maior alvoroço, entrando em uma sala de fonte termal. As pessoas entram em desespero, achando que se trata de uma explosão. Okarun volta ao normal e fica preocupado, pois está ligado que a água é o território dos caranguejos. A gente vai morrer! Momo diz que água é água, mas o local em que estão é uma fonte termal. Ela usa seus poderes para quebrar o cano e toda a água quente começa a escorrer pelo caranguejo. Imediatamente ele fica imobilizado. Ela explica que quando você ferve um caranguejo, a carne dele endurece e incha, fazendo com que suas fibras musculares aperte e deixe ele mais lento. Eles aproveitam a chance e fogem dali. Chegando na rua que leva direto à saída da cidade, eles são surpreendidos por uma cambada de pessoas possuídas vindo em suas direções.
aparições. Eles entram em pânico e começam a correr. Momo pergunta quem são essas pessoas. A véia fala que é um cemitério próximo à saída da cidade, e ela apenas pediu uma ajuda aos espíritos que moram lá. Além disso, a cidade de Shono é o território deles. Na correria, Momo tropeça e acaba caindo. Pro azar deles, o caranguejo volta para o jogo, e os dois ficam completamente cercados. Ela pede para Okaru se transformar e meter o pé no acelerador. Mete o pé. Ele já avisa que mesmo que se fizer isso, não conseguirão chegar na próxima cidade. Ela não quer nem saber e diz para ele confiar nela. Ele se transforma e sai a toda velocidade entre as pessoas. Momo usa seus poderes para afastá-los e abrir caminho. Com várias pessoas à frente e vendo que não vai dar para fazer a curva, ela usa seus poderes para dar a volta por cima deles. O caranguejo aparece e tenta atacá-los. Momo pega um carro e joga para impedi-lo. Okaru sobe em cima dele e o usa para pular em cima de um prédio. Em seguida, ele salta para bem longe, fazendo eles saírem da rota original. Momo usa seus poderes para se balançarem e voltarem para a rota certa. O problema é que ele acaba voltando ao normal e os dois começam a cair. Momo acaba soltando a Vovó Turbo e usa suas mãos gigantes para desacelerar a queda. Mesmo no limite, Okaru se transforma mais uma vez e consegue aterrissar. Momo se dá conta de que a véia escapou. Ela aparece e já mete logo um chute nos dois. Juntamente com ela estão as pessoas possuídas e o caranguejo também. A véia entra no corpo do caranguejo e ambos acabam se fundindo. Ela diz que vai comê-los e pede para fugirem. Como eles estão perto da saída da cidade, ela pergunta se eles querem tempo para correr. Momo fala que precisa apenas de um segundo dessa vez. Um trem está passando logo acima deles. Ela usa seus poderes para se agarrar ao trem e escapar dali. A véia fica furiosa. Bandidinha de... Momo menciona que antigamente a Vovó Turbo era conhecida como a vovó dos 100 km. No entanto, a velocidade máxima do trem é de 120 km. A véia começa a segui-los e Momo tira sarro com a cara dela por não conseguir alcançá-los. Corre baixo, irmão. Ela dá um salto e o trem acaba freando um pouco e ela consegue subir no trem. Ela diz que o trem não anda sempre na velocidade máxima e que eles desaceleram nas curvas. Por outro lado, ela consegue correr sempre a 100 km. Momo levanta sua mão em direção à véia e fala que a sua avó estava certa, que é só provocá-la que ela cai facinho. E diz que ela está a bordo dos trilhos da sua derrota. Um pouco mais à frente nos trilhos está a avó de Momo. Oi, meu chapa. Os portões entre as linhas estão cobertos de talismã de proteção. Momo está segurando a Vovó Turbo, enquanto ela tenta se soltar a todo custo. A véia viveu por muito tempo e ninguém conseguiu vencê-la, mas dessa vez Momo levou a boa. A véia começa a pegar fogo e vários espíritos de garotas aparecem. Todos os espíritos viram poeira. Um tempo depois, eles voltam para o túnel. A coroa explica que o túnel é o local onde várias meninas da idade de Momo eram violadas, mortas e jogadas fora, e que as meninas não viraram espíritos malignos porque queriam. Ela conta que os médios estão caçando a Vovó Turbo há muito tempo, e ela sempre aparecia em locais onde meninas foram mortas de forma injusta, o que significa que talvez ela consolasse os espíritos que não conseguiram descansar em paz. Como os mortos não podem atacar os vivos, eles precisam ser mandados para o outro lado da força, por quebrar as regras. O mesmo vale para os vivos, que não podem ridicularizar os mortos. Quando você invade o território deles sem respeito, a culpa por morrer é apenas sua. Essas são as regras para que os vivos e os mortos possam coexistir. Mais tarde, na casa da coroa, Momo e sua avó estão tretando para ver quem vai ficar com as pernas do caranguejo. Okaru está inquieto e apenas fica olhando para o seu prato. Ele diz que não está com fome e se elas quiserem, podem pegar. Momo nem deixa ele terminar de falar e já pega as partes do caranguejo dele. Elas param de tretar e falam que ele não tem um pingo de coração por não comer o caranguejo. Ele fala que numa situação normal estaria comendo e pergunta como elas conseguem comer depois de tudo o que aconteceu. A coroa se aproxima dele e diz que ele reclama demais para um homem e pergunta se ele realmente tem uma banana debaixo da calça. Ele diz que sim e agradece ela por ajudar a recuperar. Ela pede para ele mostrar para ver se realmente está lá embaixo. Ela tenta agarrá-lo e ele se afasta dela. Ele pede para Momo fazer alguma coisa, mas ela está se deliciando com suas pernas de caranguejo. Ele diz que essa família não gira bem da cabeça e sai correndo. Após a janta, ele se prepara para ir embora e se despede dizendo adeus para ela. Ele fica o caminho todo com essa palavra na cabeça
cabeça, se perguntando por que disse adeus. Essa palavra também fica incomodando ela. Então, ela chama a atenção dele e diz que amanhã eles se veem. No dia seguinte, os alunos estão indo para a escola, enquanto Okarun fica atrás de um poste pensando várias maneiras de como cumprimentar a Momo. Ele começa a ir de fininho para a escola, quando se depara com Momo na entrada esperando por alguém. Ela olha para o lado e acaba vendo ele. Como eles se tornaram amigos há pouco tempo, ela acredita que ele está esperando por outra pessoa. Ele decide ignorá-la e passa direto. Ela se aproxima e esbarra nele e diz que ele está atrasado. Ela vem o caminho todo falando sobre OVNIs. Por outro lado, ele fica apenas calado ouvindo. Ela pergunta o que os aliens comem e o que ele acha disso. Como ele está envergonhado, ele se embola todo e não consegue formar uma frase sequer. Eu sou analfabeto. Ela se despede e entra na sala. Um dos alunos que costuma implicar com Okarun o empurra, fazendo ele cair próximo a uma carteira. A garota da carteira fica pistola e pede para ele sair logo da frente dela. Você entendeu, velho? Ele vai para sua carteira, pega seus livros de ocultismo e começa a folhear. Enquanto faz isso, ele diz que os alunos podem fazer o que quiser com ele, pois agora ele é capaz de perdoá-los, já que ele possui uma amiga fabulosa ao seu lado. É verdade. De repente, ele leva uma bolada na cara. Só tapa de qualidade monstro. Ele se levanta e diz que ainda assim vai perdoá-los. Em outra sala, Momo fica quieta e pensativa. Sua amiga chamada Muko tenta chamar a atenção dela usando um espelho para refletir a luz na cara dela, mas a garota não esboça nenhuma reação. Sua amiga chamada Miko comenta que perguntou o motivo para Momo não responder suas mensagens, e Momo respondeu dizendo que perdeu o celular. Miko também fala que ela faltou à escola ontem e não disse o motivo. Muko pergunta se ela foi ver o ex-namorado dela, e Miko pergunta se ela levou um fora tão feio que perdeu a vontade de viver, e por isso quebrou o celular. Como vocês gostam de encher o meu saco. Momo põe a cabeça na carteira e começa a gemer de tédio, e diz que quer conversar sobre alienígenas. Okarun tá rabiscando alguns desenhos de caranguejo e tá com o mesmo pensamento de conversar com a Momo sobre os fantasmas. Ele comenta que mais cedo estava surtando e não conseguiu falar nada, e culpa ela por fazer muitas perguntas. Momo já está de saco cheio e tá ansiosa para saber o que os aliens que atacaram eles comem e se eles usam cueca. Okarun começa a ficar nervoso e acredita que se não conversar logo com a Momo, ela vai odiá-lo. O tempo passa e a hora do intervalo começa. O corredor está lotado de alunos. Eles passam um do lado do outro em direções opostas, mas acabam não se vendo. Momo vai até a sala dele e pergunta pelo Okarun. Cadê o banheiro? Os alunos falam que não conhecem ninguém com esse nome e pede para ela falar o nome real. Ela se irrita e diz que não pode falar o nome dele, e pede para trazerem o garoto de óculos que curte ocultismo. Ainda assim, eles não fazem ideia de quem seja, mas como é hora do almoço, eles dizem que talvez o garoto esteja no refeitório. Okarun vai até a sala de Momo, mas não encontra ela. As duas salas ficam uma do lado da outra, e mesmo assim eles não percebem que estão próximos um do outro. Okarun decide ir para o refeitório, já Momo acredita que ele nunca visitaria um lugar como o refeitório e decide ir para a loja da escola. No refeitório, nenhum sinal da presença dela. Na loja da escola, nenhum sinal da presença dele. Ela decide tentar o refeitório, mas não o encontra lá. Ele decide tentar a loja, mas também não a encontra. Okarun desiste de procurar e se senta em um banco. Ele acredita que Momo tá o evitando porque percebeu mais cedo que ele é um cara sem graça. Ela também desiste de procurar e senta em um banco e se questiona onde Okarun pode estar. Mal sabe eles que estão perto um do outro. Momo diz que mais cedo Okarun parecia desanimado e ela presume que talvez ele não goste de pessoas que chegam muito perto e por esse motivo ele tá evitando ela. Como ela possui muitos amigos, Okarun pensa que ele é apenas mais um candidato e que ela nem deve considerá-lo um amigo. Ela se levanta e ele faz o mesmo. Os dois vão de cabeça baixa na mesma direção. De repente, eles se esbarram e acabam trocando um beijo rápido. Isso não é ideia não, boy. A vergonha bate na hora e ela comenta que ouviu o barulho dos dentes batendo. Ele conta que estava procurando por ela esse tempo todo. Onde você tava? Onde você tava? Ela diz a mesma coisa e que não é para ele sair andando por aí à toa. Ele diz ter pensado que ela estava evitando ele. Ela também fala que pensou a mesma coisa dele. As amigas dela aparecem e fazem um escândalo, dizendo que eles estavam se pegando. Ele tá botando a Champions no bolso!
Momo fica pistola e diz que nunca beijaria um Zé Ruela como ele. NANI? Okarun também fala que nunca faria isso com uma teimosa feito ela. Ela não gosta do que ouve e começa a discutir com ele. Eu já falei pra você não falar comigo. Eu disse pra você calar a sua boca e não falar comigo. Ela perde a paciência e diz que não quer mais puxar papo com ele. Ele também diz que não quer saber dela e os dois vão em direções opostas. Depois de toda essa treta, Miko e Muko dizem que eles formam um belo casal. Achei bonito, viu? Okarun vai até o banheiro e fala que exagerou nas palavras e precisa pedir desculpas para Momo. Ele se prepara para tirar a água do joelho, ele olha para baixo e fica assustado. Já na sala, algumas garotas estão enchendo o saco da Momo para saber quem é o garoto com quem ela estava dando uns amassos. Miko revela que é um otaku que usa óculos. Momo fica ainda mais estressada por ela continuar com essa história falsa. Tô cansado, velho. Okarun vai até a sala dela e diz que está com um grande problema. E quem disse que isso é problema meu? Momo se recusa a olhar para ele e diz que não quer saber de papo e pede para ele vazar. Ele diz que é um assunto muito importante e que os dois precisam conversar a sós. Diz a ele pra ele não falar comigo. Ele fala que ela já conversou bastante com ele mais cedo e pergunta a razão dela não querer conversar agora. Momo diz que foi ele que disse que não queria falar com ela. Ele fala que apenas respondeu os insultos dela e que a verdade, tudo que ele mais quer é bater um papo com ela. Caramba! As meninas ficam empolgadas com o que ele diz e ficam torcendo por ele. Cara, ela tá tão na sua. Não importa o que ele diz, Momo não está interessada em suas palavras. Quero nem saber. A tristeza bate e Okarun pergunta se ela sente tanta vergonha em ser legal com ele, e então ele se retira. Miko manda real e fala que ela não precisava rejeitá-lo dessa forma. Se eles são apenas amigos, ela podia fazer uma piada e esquecer tudo isso, e que agindo assim nem parece ela. Após o fim das aulas, Okarun está passando pelo corredor para ir para casa, quando esbarra sem querer em uma garota de cabelo rosa. Ela pede desculpas e pergunta se ele está bem. Ele fica todo sem jeito e responde que não sentiu nada, e a razão para isso é que ele está malhando. É a verdade. Ela toca no braço dele e o homem treme na base. Com toda a sua delicadeza, ela diz que ele é um cara bonzinho. Okarun não aguenta e fica vermelho igual a um pimentão. Momo está vindo com a consciência pesada e está ciente que a culpa é toda dela. Ela acaba vendo a garota com a maior intimidade com Okarun. Ela não entende o que está acontecendo e se pergunta se a garota é amiga dele. A garota se despede dele e passa do lado dela. Ela comenta para sua amiga que Okarun caiu direitinho no charme dela e agora deve estar se derretendo de apaixonado por ela, e diz que é muito legal quando esses lixos se apaixonam por ela. Ela acredita que ele nunca falou com uma mulher na vida e que nunca mais uma garota fofa como ela vai tocá-lo. Momo ouve tudo. Ela usa seus poderes para levitar uma panela e derrubar na cabeça da garota, fazendo ela desmaiar na hora. A amiga dela chama ela pelo nome de Aira e tenta acordá-la. Se levanta, se levanta. Momo segura Okarun e em voz alta ela diz que eles vão para casa juntos e menciona que a pessoa tem que ser muito idiota para não notar o charme dele. Caramba, mas quem é essa garota safada? No caminho para casa, Momo tá indo na frente. Ela pede desculpas pela forma como se comportou com ele. Ela diz que lá no pátio pareceu que eles tinham se beijado e isso a deixou confusa, e que na real ela não sente vergonha em ser legal com ele. Okarun diz que tá tudo bem e que tá feliz por ter feito as pazes com ela. Ele muda de assunto e pergunta se a vovó Turbo realmente foi derrotada. Ela diz que sim, que a maldição sumiu e a peça dele voltou. Ele revela que o Jubescleudo até voltou, mas suas bolinhas desapareceram. Depois disso, Momo tá se matando de tanto rir da cara de Okarun. Para de rir, Alec. A avó dela comenta que por isso quis ver a peça dele e pergunta como ele não percebeu que as próprias bolas foram de arrasta. Ele diz que como a vara tinha voltado, ele relaxou e não reparou nas bolas. A coroa tira onda com a cara dele, dizendo que essa tal vara tá mais para um lápis. Ah, lavar uma trouxa de roupa. Ela diz para ele ficar tranquilo, pois ela vai dar uma olhada. O nervosismo bate na hora. Ela fala que não vai olhar a peça dele, mas sim para o seu interior. Ah, bom. Ela pega um espelho e usa para vê-lo. Em seguida, pede para Momo buscar um boneco e também uma bacia com água, e diz que tem alguma coisa dentro dele. Lá ele. Okarun põe os pés na água. Momo prepara o boneco de um gato com o talismã sagrado. A coroa prepara o seu leque e o acerta com força. Momo já vira o rosto e segura para não sorrir. Okarun tenta entender a razão dela ter feito isso. Ela bate de novo e ele começa a pensar que ela está de brincadeira com a cara dele. Tá maluca?
Ela pergunta se Momo enxergou alguma coisa. Momo fala que quando Okarun recebe a lapada, sua aura muda. A coroa pede a ajuda dela para puxar a aura no momento em que ela mudar de cor. Momo pergunta se é possível puxar a aura das pessoas. Ela diz que não é a aura dele que vai ser puxada e explica que se for uma aura estranha tem como puxar. Ela prepara o seu leque e o acerta em cheio. Imediatamente, Momo puxa a aura e Okarun vem junto. Momo diz que sentiu a aura, mas ela desapareceu. Nessa hora, o talismã vira cinzas. O boneco olha para elas e sai correndo. A coroa tenta atacá-lo, mas acaba errando o ataque. Okarun e Momo tentam segui-lo, mas acaba perdendo ele de vista e começam a procurar. Momo tem uma ideia e fecha os olhos. Ela consegue localizá-lo e com seus poderes agarra a aura. Ela vai até o local e encontra o gato com muita raiva, dizendo que vai matá-los. Okarun pergunta o que é essa coisa. A coroa fala que é a vovó Turbo. Momo fala que isso é impossível, já que ela foi derrotada e mandada para o além. A véia fala para não subestimarem os idosos e conta que no momento em que estava sendo queimada pela barreira, ela mudou para sua forma espectral e nadou entre as chamas e possuiu o corpo de Okarun. Depois disso, ela apagou sua presença dentro do corpo dele e pretendia ficar escondida até seus poderes voltarem, e quando tivesse a chance, mataria os dois. Momo manda real e diz que a vantagem é deles. Okarun aponta um talismã e pede para ela devolver suas bolas, já que ela não tem para onde fugir. Cadê as minhas bolas? A véia fala que é melhor eles não pensarem em matá-la, pois se isso acontecer, as bolas dele já eram. Eu não acredito no que eu ouvi. Ela diz que agora a vantagem é dela e fala para Okarun pegar uma faca e matar Momo e sua avó. Se ele fizer isso, ela vai devolver as bolas dele. Okarun fica muito irritado, porém algo acontece e ele acaba se transformando. Ele diz que tudo isso é estressante e que isso o deixa desanimado. Momo pergunta como ele pode se transformar, já que a véia foi expulsa do corpo dele. Até a vovó Turbo não sabe o que está acontecendo. A coroa fala que seu leque serve para expulsar espíritos malignos do corpo das pessoas. Ela diz que a vovó Turbo estava tentando de tudo para ficar agarrada em Okarun, o que fez com que apenas a consciência dela saísse do corpo dele, o que significa que o poder espiritual da véia ainda permanece no corpo dele, e ela é a única capaz de fazer a consciência da vovó Turbo voltar para onde estava. Vendo que a situação piorou, a véia começa a suar frio. A coroa se aproxima dela e começa a espancá-la com o leque. Okarun volta ao normal e Momo pergunta como ele fez para se transformar. Ele fala que ficou com muita raiva e pensou que não podia perdoá-la, e aí acabou se transformando. A vovó Turbo tenta fugir, mas a coroa vai atrás dela e continua com o espancamento. Momo pede para sua avó parar de bater nela e diz que mesmo a vovó Turbo sendo malandra, ela não consegue odiá-la e que a simpatia deles por aquelas meninas é a mesma que a da vovó Turbo. Sendo assim, Momo sugere um acordo de paz. Se ela devolver as bolas de Okarun, ela receberá seus poderes de volta. Ela aceita o acordo. No entanto, ela diz que as bolas dele não estão com ela e que deixou cair em algum lugar. Quer enganar o cliente, mano? A vovó Turbo conta que as bolas dele estão envoltas em uma energia espiritual dourada e possuem 5 centímetros de tamanho. Eles procuram, mas não encontram nada. A véia fala que é bem provável que as bolas foram levadas por alguém. Como as bolas carregam uma força vital poderosa, isso acaba atraindo espíritos que acreditam que podem voltar à vida se juntarem uma enorme quantidade de energia. Por esse motivo, os espíritos atacam e tentam roubar a energia das pessoas. Vendo que a situação não está nada favorável, a véia tira sarro deles, dizendo que isso não é problema dela. E quem disse que isso é problema meu? Eles ficam bravos e começam a agredi-la. Já em casa, como a busca foi um fracasso, Seiko fala que vai buscar informações com algum de seus contatos. Ela também relembra que os poderes da vovó Turbo ainda estão no Okarun, e mesmo que ele pareça no controle, ainda é perigoso. Na manhã seguinte, Okarun chega na sala de aula. Um de seus colegas pergunta se ele está namorando com a Momo. Ele diz que não, que são apenas amigos. O cara diz que ela é uma gracinha e muito bonita. Ele pede para Okarun apresentá-la. Okarun fica envergonhado e diz para si mesmo que nunca tinha imaginado ela dessa forma. Ele se dá conta de que ela realmente é bonita e começa a se esmurrar por pensar nela desse jeito. O cara diz que ouviu boatos sobre a Momo ser uma garota fácil e que dorme com qualquer pessoa. Okarun perde a paciência e agarra o cara e pergunta quem está espalhando essas histórias. O cara não gosta da atitude dele e pergunta se ele quer brigar.
brigar. De repente, Okarun se transforma. A energia é tão pesada que o cara treme na base e fica de joelhos. Okarun ameaça ele, dizendo que é melhor ele não continuar espalhando esse boato. Eu vou te matar. O cara diz que não foi ele, mas entendeu o recado. Okarun volta ao normal e pede desculpas pelo que aconteceu. Apesar da confusão, eles não conseguem ver a transformação dele. Ele vai até a sua carteira, pega um de seus livros e tenta se acalmar. A vovó Turbo aparece dentro da bolsa dele. Imediatamente, ele sai correndo com a bolsa. Ele diz que ela deveria estar de quarentena na casa da Momo. Tá maluco? A véia fala que a Seiko liberou ela para andar por onde quiser, já que nessa forma ela não apresenta nenhum perigo. Vendo o descontrole dele, ela pede para ele deixar ela entrar no corpo dele e diz que vai meter o pé assim que recuperar seu poder. Eu não peço fazer maldade com ninguém. E eu não acredito em você. Okarun diz que não vai cair nesse papo e só vai devolver os poderes quando recuperar suas bolas. Nessa hora, ele ouve a voz da Momo e rapidamente esconde a véia. Momo aparece e quando ele vai contar sobre a véia, ele deixa a bolsa cair. Ele começa a gaguejar e se lembra do seu colega dizendo que a Momo é uma gracinha. Ele fica vermelho e tenta manter distância. Momo pede para ele olhar para ela, mas ele não consegue e continua se afastando. Ela perde a paciência e começa a persegui-lo. A véia aproveita a chance para dar uma volta pela escola. Mais tarde, a Momo está na sala com cara de raiva, pois acredita que o Okarun está evitando ela. Ainda assim, Miko comenta que ele é um cara legal e diz que soube de uma treta envolvendo o Okarun e alguns caras que estavam falando mal dela. Alguém está espalhando boatos feios sobre ela. Por esse motivo, Okarun se estressou com o cara. Eu tô brabo, mano. Aira tá passando pelo corredor se sentindo a última bolacha do pacote, enquanto os outros alunos ficam babando. Eu sou bonita, eu tenho uns olhos lindos. Ela acredita que ser gentil e cumprimentar os alunos que ela considera idiotas permite que eles sintam vontade de viver por mais um dia. Porém, até uma garota perfeita como ela perde a paciência às vezes. Como vingança, ela espalhou o boato de que a Momo faz safadezas com qualquer pessoa. Ela é muito safadora. Ela diz que a Momo é um demônio. Depois de ser atingida pela bacia, ela viu claramente as asas vindo das costas dela e comenta que passou a ver essas coisas recentemente e acredita ser a escolhida. Ela retira do bolso uma bola dourada e fala que a bola tá pedindo para ela derrotar os demônios e salvar o mundo. Aira se lembra de estar indo para casa quando é atingida pela bola dourada. Ela pega a bola e logo atrás o trem passa pegando fogo. Ela se assusta e deixa a bola cair, fazendo ela não enxergar mais o fogo. Ela pega a bola de novo e se depara com várias partículas iluminando o céu. De volta ao presente, as amigas dela chegam com os equipamentos que ela pediu, uma bíblia e uma cruz para usar contra a Momo. Ela vai até a janela e diz que tem uma mulher de vestido vermelho no campo. As amigas dela olham e o campo tá totalmente vazio. Aira fala que deve ser alguém enviado pela Momo para espioná-la. Ela se abaixa e pede para as amigas fazerem o mesmo. Dois alunos aparecem e na hora ela muda sua personalidade para uma garota doce e gentil. Ela faz sinais para suas amigas, dizendo para deixar o plano de acabar com Momo para depois da aula. Elas não notam, mas a vovó Turbo tá observando tudo de tocaia. Logo depois no terraço, Momo pergunta o que a véia tá fazendo na escola. Não interessa pra você, palhaço. A véia fala que não dá a mínima para ela e vai fazer o que quiser. Momo discorda, já que a véia perdeu para ela na briga. A vovó fica pistola e avança para bater nela, porém Okarun a segura. Que isso, rapaz? Calma, rapaz. Ele menciona que a véia viu uma mulher estranha na escola enquanto procurava pelas bolas. Momo pergunta por que as bolas estariam na escola. Ela diz que as bolas são douradas e bonitas e não seria estranho se alguém as pegasse. Dependendo da pessoa, as bolas despertam seus poderes espirituais e elas começam a ver os espíritos. O problema é que os espíritos também passam a ver a pessoa e podem acabar atacando. Momo pergunta quem é a tal mulher estranha que ela viu. A véia fala que não sabe o nome dela, mas depois da aula vai mostrar quem é. Aira tá na sala pensando se realmente pode derrotar a Momo apenas com a Bíblia e a cruz. Ela vai até a janela e fala que a mulher de vestido vermelho está se aproximando da escola. Momo e Okarun se preparam para procurar a mulher estranha, quando Aira aparece dizendo que quer conversar com ela a sós. Momo recusa, mas reconhece que é a garota que ela atacou com a bacia. Achando que ela viu algo sobre seus poderes, ela decide ir com ela. A véia que está na bolsa olha e diz para Okarun que aquela é a mulher. Aira e Momo vão até um armazém abandonado e de repente as amigas dela atacam a Momo e prendem suas mãos. Aira fica em cima dela e tenta expulsar o demônio. Você tira a mão de mim, meu irmão.
Momo fica se contorcendo e as amigas tentam segurar as pernas dela. Ela perde a paciência e usa seus poderes para arremessá-las. Vendo que a cruz não está funcionando, ela apela para a bola dourada. Okarun aparece e Momo grita dizendo que encontrou a bola dele e que a Aira é a tal mulher estranha. Ele corre desesperado na direção dela, dizendo que na verdade Aira é o alvo da mulher estranha. De repente, o espírito de uma mulher pega a Aira e toda a coloração do ambiente muda. A mulher fala que esperou muito até que Aira conseguisse vê-la e diz que é a mamãe dela. Okarun se transforma e corre para atacá-la, mas ela acaba desviando. Ele tenta mais uma vez, porém ela o agarra e tenta devorá-lo. Momo tenta tirá-lo da boca dela, no entanto tá difícil controlar seus poderes com as mãos amarradas. A mulher vai para cima e dá uma pesada nela e engole Okarun. Ela diz que tá feliz, pois esperou mais de 10 anos para que Aira a visse. Ela fala que naquele dia Aira, quando criança, a chamou de mãe e isso a deixou feliz, e pede para ela chamar novamente. Momo se levanta e fala para ela devolver Okarun. Aira não tá entendendo nada. Ela acha que Momo é inimiga do espírito. Sendo assim, ela pede para as duas se juntarem para enfrentá-la. A vovó Turbo sai do meio dos escombros e com uma pesquisada, ela diz que esse espírito é a acrobática sedosa. Momo fala que esse celular que ela tem é da Moco e pergunta se ela roubou apenas para ficar procurando coisas na internet. Eu sou ladrão, rapaz. Momo diz que ela é um espírito e que é estranho ela não saber nada sobre essa mulher. Em sua defesa, a véia diz que não liga para esses espíritos novatos. Aira fala que é a escolhida, por ser linda, e que seu dever é derrotar monstros como ela e salvar o mundo. A mulher não gosta do que ouve e devora Aira. Ela começa a chorar e diz que a culpa é da Momo a Aira ter se corrompido e virado uma delinquente. Ela fica muito brava e espalha seu cabelo para todo lado. Momo pede para a véia tentar soltá-la. Como eles tiraram o poder dela, ela diz que não pode fazer nada. A mulher usa seu cabelo para pegá-la e obriga ela a pedir desculpas. Mesmo sendo torturada, ela recusa. Então a mulher varre o armazém com a cara dela. Em seguida, ela diz que vai perdoá-la se Momo a chamar de mamãe. Mesmo na situação em que se encontra, Momo diz para o espírito ir se catar. Aqui tem coragem. A mulher fica com raiva e acaba engolindo ela. A véia fala que ainda está disposta a perdoá-la se ela devolver o pessoal. A mulher pergunta se ela tá a fim de ter o CPF cancelado. A véia diz que pro azar dela, ela engoliu o próprio cabelo junto com a Momo. Ela começa a pegar fogo de dentro para fora. A vovó explica que a cruz da Aira é na verdade um isqueiro e que Momo pegou o isqueiro e tacou fogo no cabelo dela. Sendo assim, ela tira eles à força da boca. A mulher fica muito zangada e diz que eles tiraram a Aira dela. Ela ataca eles. Okarun corre carregando a Aira. Ele diz para Momo que está difícil correr, pois tem muitos obstáculos. Ela diz para ele continuar correndo, pois ela tem uma ideia. A mulher aparece e acerta Momo em cheio. Ela vem espalhando seu cabelo para todo lado e diz para devolverem a Aira. Okarun sai correndo e ela o persegue. O terreno não é muito favorável para ele. Ele se distrai e já leva um chute que o joga para o chão. A mulher se aproxima da Aira e diz que depois de devorá-la, ela será parte de seu corpo, e assim poderão ficar juntas para sempre. Quando ela vai pegá-la, algo a segura e ela não entende o que está acontecendo. Ei! Momo aparece e diz que as acrobacias dela saem pegando em tudo ao redor. Então os cabelos dela acabaram ficando presos por todo o galpão. Ela começa a quebrar as vigas para se soltar. Momo segura as pernas dela para impedi-la e diz para Okarun acabar com ela de uma vez por todas. Ele fica sem entender e diz que não sabe como fazer isso. Quando enfrentaram o Alien, ele diz que deu um jeito porque estava desesperado. E contra o espírito do caranguejo, ele estava apenas fugindo. Ele nunca acabou com ninguém de verdade. Momo fica em choque. Agora deu mesmo, viu? Ela diz que é só ele ir lá e dar uma bicuda nela. Mete o pé. E se ele me morder? Enquanto eles discutem, a mulher arranca os próprios cabelos e ataca eles com uma viga. Momo manda ele cuidar logo, pois não está mais conseguindo segurar. A mulher ataca eles com tudo, porém Okarun se transforma e acerta ela em cheio. Momo fica impressionada com a potência do Okarun. Esse é o espírito da parada. Só que ele tá no chão dizendo que parece que seu corpo vai explodir. Alguém me arriba, Tozinha! A vovó esculacha ele, dizendo que ele é um fracote por só ter conseguido esse pequeno estrago usando os poderes dela. Ponha-se no seu lugar. Momo pergunta se é para ela chamar sua avó para exorcizar a mulher. A vovó diz que não vai ser necessário, pois a mulher levou um de seus ataques em cheio. Vai demorar um bom tempo para ela se recuperar. A vovó revista a Aira e pega a bola do Okarun. Eles ficam felizes. Porém, a vovó diz que tem uma péssima notícia. A Aira está morta. A vovó diz que é normal as pessoas morrerem quando são engolidas pelos espíritos. Momo teve sorte por
conta de seu poder espiritual, e Okarun foi por conta dos poderes dela. Momo usa seus poderes para fazer massagem cardíaca diretamente no coração dela, e Okarun faz respiração boca a boca. A vovó diz que isso não vai adiantar de nada. Enquanto eles tentam reanimá-la, o espírito da mulher caminha até eles. Okarun diz para Momo cuidar da Aira, que ele vai cuidar da mulher. A mulher diz que isso que eles estão fazendo não vai adiantar de nada. Ao invés disso, ela pede para eles pegarem a aura dela e passarem para a Aira. A aura é como se fosse a bateria dos organismos. O motor não irá funcionar sem a bateria. A aura da Aira está quase acabando, então ela pede para completar com a dela. Momo não acredita nela e diz que ela deve estar pensando em comer a Aira novamente. A mulher rasga a própria boca e diz que dessa forma não vai conseguir comer ninguém. A vovó diz que ela está falando a verdade. Momo, porém, ainda desconfia dela e diz para Okarun meter o pé nela, caso ela tente alguma gracinha. Então, ela pede para a mulher explicar como transferir a aura. Ela diz para Momo usar seus poderes e conectar a aura dela na Aira, como se fosse um cabo. Momo começa a transferência, então surge uma lembrança. Uma mulher está em um quarto de motel. Ela pega o dinheiro que ganhou fazendo seu trabalho e sai rumo à sua casa. No caminho, ela vê um vestido na vidraçaria de uma loja. Chegando em casa, é recebida por sua pequena filha, que estava a esperando. Logo, ela muda seu semblante. Durante o dia, ela faz vários bicos para conseguir dinheiro. Uma vida infeliz, menos quando está com sua filha, que é o motivo pelo qual batalha todo dia, sua verdadeira e única motivação. Ela a ensina a dançar balé quando está em casa. Do dinheiro que ela ganha, ela separa um pouco para comprar o vestido para sua filha e dá de presente para ela. Ela ama sua filha mais do que qualquer coisa no mundo. Até que um certo dia, homens invadem sua casa para cobrar uma dívida. Eles agridem ela e acabam levando sua filha. Ela cai desmaiada no chão. Quando acorda, sai desesperada pelas ruas atrás de sua filha. Porém, está sangrando muito e já sem forças acaba perdendo a consciência. Tempos depois, ela vaga pelas ruas e não lembra o que está procurando. Ela lembra que procura por algo importante, mas não se lembra mais o que é. Até que uma garota segura a ponta de seu vestido e a chama de mãe. Quando ela olha, a criança diz que ela não é a mãe dela. O pai da garota a chama de Aira e diz que já falou para ela não sair sozinha por aí. Ela aponta para a mulher e diz que pensou que fosse sua mãe. O pai dela fala que já disse que a mãe dela foi para um lugar muito longe, não estaria em um lugar como esse. A mulher acaba se lembrando que está procurando por sua filha, então ela confunde a Aira e pensa que é a mãe dela, e diz que vai protegê-la, custe o que custar. Aira acorda e Momo cai de joelhos. Okarun pergunta se a mulher fez algo com ela. Okarun se prepara para atacar, porém Momo, com lágrimas nos olhos, diz para ele não fazer isso. A mulher começa a se despedaçar e pede desculpas a Aira, pois prometeu que a protegeria, mas acabou foi a machucando. Ela pede desculpas por não conseguir controlar suas emoções e por ter se transformado em um monstro. Momo pergunta o que está acontecendo com ela. A vovó diz que sem a sua aura, ela morre, e como ela está deixando assuntos inacabados, não vai conseguir descansar em paz. Momo pergunta o que acontece a partir disso. A vovó diz que ela vai para o vazio, onde nada existe. Será como se ela nunca tivesse existido, e ninguém vai se lembrar dela. Tanto os mortos quanto os vivos irão se esquecer dela. Momo fica triste e pergunta se não há nada que possa fazer. A vovó diz que não, e que isso depende apenas do coração dela. A mulher se lembra de sua filha e diz que queria ter conseguido comprar mais roupas para ela. Queria ter brincado e passado mais tempo com ela. Ela diz que talvez sua filha tivesse sido feliz de verdade, se não tivesse nascido dela. Não diz isso não. Aira abraça ela, a chama de mãe e diz que a ama muito. E fala que ela foi uma ótima mãe e fez dela a criança mais feliz do universo. Aira pede que ninguém a machuque e que a levem rumo a um mundo mais gentil. A mulher se esvai com o balançar dos ventos e Aira jura que nunca vai se esquecer dela. Parece que começou a chover. Já na casa da Momo, eles estão batendo rango. Tô cagado de fome. Aira está junto com eles. Momo pergunta se o motivo dela a odiar é por causa da bacia que ela derrubou em sua cabeça e pede desculpas, pois acabou exagerando. Ela diz para Aira pedir desculpas por ter tirado onda com a cara do Okarun, assim elas estarão quites. Aira diz que na verdade está atrás dela porque tem certeza que ela é um demônio. É burro, cara, que loucura. Elas começam a discutir e Aira fala que Okarun parecia um demônio enquanto lutava mais cedo, e não tem como a Seiko ser a avó da Momo, pois ela é muito jovem e bonita. Seiko a agradece e diz que ela está certa. Momo é um demônio. Tô te falando, nós vamos entrar na porrada. Aira chega à conclusão de que Okarun e a Seiko são demônios e a Momo é a chefe que comanda tudo e provavelmente está tentando destruir o mundo. Acertou! Aira pega suas coisas, agradece a comida e sai correndo. Seiko diz para ela continuar se esforçando para acabar com a raça da Momo.
lavar uma trouxa de roupa? Ela volta e pergunta por que Ocarun a salvou, mesmo sendo um demônio. Ele diz que não tem um motivo. Quando alguém está em perigo, você salva a pessoa. Ela diz que ele ainda possui um coração humano e promete que vai libertar ele do controle da Momo. Ela sai correndo e diz que sente algo por Ocarun, mas não pode, já que ele é um demônio. Mais tarde, a vovó se prepara para botar a bola de Ocarun no lugar. Ela vai arremessar. Seiko se prepara para rebater e Ocarun pergunta por que ela está fazendo isso. Tá maluca? A vovó arremessa e acerta em cheio. Ave Maria, doido! Ocarun sofre que é uma beleza. Momo pergunta se deu certo. Ele verifica e diz que está no lugar. Já na escola, eles estão para baixo, pois não possuem nenhuma pista sobre a outra bola. Momo se despede dele e diz que o vê na hora do almoço. Ele diz que não vai dar, pois vai estar ocupado. Ela pergunta se ele quer ir em um cybercafé depois. Ele diz que ainda vai estar ocupado. Tudo bem. Na hora do almoço, ela fica com suas amigas. Elas perguntam por Ocarun, e Momo diz que ele disse que vai estar ocupado, porém, ela acha tudo isso muito suspeito. Momo sai para comprar um suco. Durante a volta, ela está se sentindo desconfortável e se pergunta se deve dar uma olhada na sala de Ocarun. Enquanto anda, ela acaba se deparando com Ocarun em cima da Aira. Ela fica em choque. Mais cedo, Ocarun está atrás do prédio fazendo alguns exercícios, pois imagina que terá que enfrentar algum monstro para recuperar sua outra bola, e não quer ser um fracote. Aira aparece e diz que nosso prota é um demônio e ela é uma humana, porém, ela não consegue se controlar. Ela segura ele e tenta beijá-lo. Ocarun fica nervoso e taca a mão na cara dela. Estás a bater em mulher agora, Neng? Ele pergunta o que ela está tentando fazer. Ela diz que depois de declarar o seu amor, as pessoas têm que se beijar. Eles entram em uma disputa, Aira querendo beijá-lo e ele querendo proteger o seu bebê. Eu sou o melhor. Nessa, eles acabam caindo e Ocarun fica por cima dela. Aira fecha os olhos e se prepara para o beijo. Ocarun vê Momo e diz que pode explicar. Ela sai com raiva e ele vai atrás dela. Momo fala que ele diz que iria fazer um relatório, mas está namorando. Ele diz que pode explicar, mas ela não quer saber de nada. Quero nem saber, né? Momo passa o resto da aula só a tristeza. Elas assistem uma aula sobre a lagosta boxeadora. Ela possui o soco mais potente de todos. Se um humano tivesse essa potência, conseguiria derrubar um elefante com facilidade. Nossa, é muito forte. Ocarun está em sua sala, estudando e treinando. Ele pensou que seria maneiro treinar escondido e ficar mais forte, mas acabou foi complicando as coisas. De repente, uma gota cai e todo mundo desaparece. Ocarun sai para o corredor e encontra a Aira. Ela diz que isso deve ser alguma feitiçaria da Momo. Ocarun fica preocupado e vai até a sala da Momo, mas ela não está lá. Momo tenta abrir a janela, mas percebe que não é possível. Ela se pergunta onde Ocarun está e se isso está acontecendo apenas com ela. Ela está preocupada, pois a água está subindo. Ela olha para o corredor e pressente algo. Uma criatura aparece, porém ela se esconde. Momo se move e acaba formando uma mini onda que se propaga até a criatura. A criatura solta uma rajada na direção dela e sai destruindo tudo. O bicho vai para outra direção. Momo se abaixou a tempo. Eu me caguei. Aira pergunta o que está acontecendo. Ocarun diz que não sabe, mas isso já aconteceu outra vez, quando lutaram contra o alien. Foram totalmente cercados por uma muralha e era como se estivessem em outro lugar. Nessa hora, aparece um monstro e tenta atacar Aira. Ocarun a salva a tempo. Do nada, Ocarun é mandado para o chão e 3 serpoianos aparecem diante dele. Aira os ameaça com sua cruz. Ocarun diz para ela correr, pois esses caras têm as mulheres como alvo. Eles atacam ela. O alien fala que ajustaram esse lugar para que apenas pessoas com alto poder espiritual pudessem entrar. Por causa da Aira, eles imaginam que o dispositivo está com defeito. Eles dizem que vieram pegar a banana do Ocarun e dizem que querem a dele por causa do poder que ele demonstrou, algo que está acima da tecnologia deles. Eles querem as habilidades dele. Ocarun diz que na verdade isso não é um poder dele, mas sim uma maldição. Eles rasgam a roupa dele e se preparam para pegar a banana. Do nada, os aliens são atacados por uma mulher e ela diz para eles devolverem o Ocarun. Ocarun cai no chão e pergunta se ela está bem. Ela fica envergonhada, pois ele está sem as suas roupas. Caramba, que p*** enorme! Ela diz que para ele mostrar suas partes assim do nada, significa que ele está querendo casar com ela. Não quero, não!
Os serpoianos dizem que é por isso que ela caiu na armadilha deles. Ela também tem poderes. Aira luta contra eles, enquanto Ocarun procura roupas para vestir. Ela tenta atacar o serpoiano, mas ele usa sua telecinese para jogar ela para longe. O alien tenta socá-la, mas ele acaba acertando o Ocarun. Sadmei, Satanás. Ela chuta ele, mas ele se defende. Então ela o acerta por baixo e sua cabeça fica presa no teto. O serpoiano a acerta e a prende na parede. Ele diz que vão aproveitar que tem mais de uma pessoa com poderes no local para buscarem uma maior evolução. Vão pegar a banana de geral. O alien acerta ela em cheio. Ocarun sai do meio das cadeiras e se transforma. Porém, ainda está sem suas roupas. O serpoiano manda os dois para o chão e dizem que seus poderes ficam mais fortes quando eles se juntam. Eles dizem que dentro dessa área vai ser impossível deles se transformar e muito menos ficarem de pé. Porém, tem um problema. Eles também não podem entrar. Então eles mandam outro alien bater neles até eles perderem a consciência. Ocarun segura a mão do alien e o ataca se jogando para fora. Os serpoianos percebem que seus poderes estão sendo reprimidos. Momo aparece e diz que vai acabar com a raça deles. Eu tô brabo, mano. Não, calma, irmão. Não é assim que faz. Eles ficam bravos, pois era para outra criatura ter confinado a Momo. Aira diz que é irritante ser salva por Momo, mas por enquanto vai ajudá-la, mas não vai permitir que ela fique com quem Takakura. Ao ouvir o nome, Momo cai para trás, e todos eles já são jogados para o chão. O serpoiano vai até o outro alien e diz para ele acordar, senão não irá pagar o salário dele. Ele tira sua banana mecânica e aplica algo no alien. Ele se levanta cheio de energia e aplica vários golpes em Ocarun e Aira. Momo volta para o jogo e repele os poderes deles, e diz que se Aira falar esse nome novamente, ela vai matá-la. Não sabia. Aira ataca o alien, mas ele se defende e a lança no teto. Momo não consegue ver os socos dele, pois é muito rápido. Ele vai atacar novamente, mas Ocarun salva a Aira e diz que ele consegue ver os socos. Ocarun segura a Aira e desvia, enquanto ela chuta ele. De repente, a água fica verde e tudo se transforma em água, as paredes e o chão. O outro monstro chega e Momo diz que deu ruim. É melhor eles fugirem. Ocarun fica animado com o bicho e diz que é o monstro do Lago Ness. Os serpoianos reclamam com ele por não ter conseguido segurar a Momo e diz que vai cortar o salário dele em 60%. O monstro não quer saber de nada e corta o caba no meio. Os garotos entram em pânico e começam a fugir. Aira leva um ataque e é jogada para cima. O alien soca mais forte embaixo d'água. Ele lança vários ataques. Ele fica sem ar e precisa subir para respirar. Momo manda Ocarun aproveitar e pegar ele. Ele se transforma, porém percebe que quando está transformado, não sabe nadar. O alien mergulha e começa a atacar eles novamente. Momo diz que precisa agir rápido para salvar Aira antes que ela se afogue. Eles começam a discutir sobre o que fazer e Momo fica brava com Ocarun. Ele diz que só está tentando ajudar. Ela fala que tudo isso é culpa dele, porque estava de safadeza com a Aira. Ele diz que se isso está incomodando ela tanto assim, ela deveria dizer e deixar ele explicar o que aconteceu. Ele diz que não se importa das outras pessoas entenderem aquela situação do jeito que quiserem, mas com ela é diferente. Ele se importa. Momo tem uma ideia. Ela percebe que consegue movimentar o Ocarun com seus poderes. Então, ela sobe em cima dele e o empurra para frente, usando seus poderes. O alien ataca, porém Momo muda a direção e vão para cima. Lá eles conseguem pegar a Aira. Momo usa seus poderes para tirar a água que Aira engoliu. Ela acorda. Momo diz para tirarem suas roupas para ficar mais fácil de se movimentar dentro d'água. Lá embaixo, o serpoiano está fugindo do monstro e diz que ele é muito forte, porém é burro e ataca tudo que ele vê pela frente. Ele diz que vai ser o jeito eles se fundirem para virarem um só. Aira diz que agora que Ocarun a viu de roupas íntimas, ele terá que assumir a responsabilidade. Calma aí, paizão. Elas sobem no Ocarun e ele mergulha de volta para a treta. O serpoiano se fundiu com os outros dois e ataca eles. Ocarun consegue escapar por pouco. Eles veem o pescoço do bicho brilhando e percebem que é por lá que ele recarrega seu canhão de água. Se danificarem, ele não vai mais poder atirar. Aira prende o pescoço dele com o cabelo e lança um chute. Antes que chegue lá, ela recebe vários golpes em cheio. O alien boxeador também faz parte da fusão. Ele aproveita e atira em Ocarun com um jato de água. Eles conseguem escapar e pegam a Aira. De repente, eles levam um golpe em cheio. Momo acaba ficando frente a frente com o monstro. Ele diz que seu canhão de água descarregou de novo, mas ainda possui várias outras formas de matá-la. Ele vai começar por ela, pois é a mais perigosa. Ele se prepara para socá-la com toda a sua força. Porém, Momo usa seus poderes e cria um espaço sem água ao redor deles. Os braços do alien se despedaçam. Momo diz que o poder do alien boxeador é o mesmo da lagosta boxeadora. Embaixo d'água é potente, mas ele regula sua força para atacar fora d'água, pois a potência pode fazer ele se autodestruir. Ele usa sua boca para capturar a Momo e a arrasta para o fundo. Ele pergunta quanto tempo ela vai aguentar e de qualquer forma ele está carregando o canhão, vai
atirar diretamente nela. Aira prende seu cabelo no alien e Okarun diz que não sabe nadar, mas usando o cabelo da Aira, ele vai conseguir correr até lá. Ele destrói o alien e segura a Momo. Eles voltam para o mundo real e ficam felizes por finalmente sentirem o chão. Porém, eles estão no meio do corredor, sem roupas, são pegos no flagra. Eles saem correndo e Aira também aparece correndo. Após isso, eles estão na sala da enfermeira da escola. A mulher tem zero tolerância ao bullying e pergunta se eles estão passando por isso. Eles dizem que não. Um velho aparece dizendo que a doutora está recebendo uma ligação na sala dos professores. A doutora fica pistola porque o cara abriu a porta sem bater e dá uma punição nele. Em seguida, ela pede para o pessoal ficar à vontade e se retira. Momo fala que esses aliens são muito persistentes. Okarun fala que os aliens queriam pegá-lo para roubar o poder da vovó Turbo. Momo quer saber desde quando Aira sabe usar os poderes da acrobática sedosa. Ela fala que seus poderes foram despertados no meio da luta. Okarun diz que ela também se tornou alvo dos aliens. Se eles querem tanto assim os poderes dos espíritos, Momo pergunta por que os aliens não atacam os próprios espíritos. Okarun diz que sempre ficou curioso com o fato dos aliens terem uma tecnologia assombrosa e nunca terem tentado invadir a Terra, mas agora ele acredita que o motivo são os espíritos. No mundo todo, as lendas sempre falam sobre espíritos e demônios, ou seja, essas entidades estão protegendo a Terra de invasões alienígenas. Por esse motivo, os aliens estão atacando humanos especiais para desenvolver uma tecnologia que possa vencer os espíritos, e que há uma possibilidade dos aliens já terem levado a sua bola. As amigas da Aira aparecem e já chegam culpando a Momo e tiram a Aira da sala. Para não se passar por uma vilã, Okarun pede para a Momo se defender, mas ela não tá nem aí. Deixando esse assunto de lado, ela pergunta o que ele estava fazendo na hora do intervalo com a Aira. Ele explica que ela tentou beijá-lo do nada. Adoro beijo na boca. Daí, eles entraram em uma briga e acabaram caindo, e foi nessa hora que ela apareceu. Ela pergunta o que ele estava fazendo ali atrás. Demonstrando a essência. Ele fala que estava treinando para ficar mais forte. Ela pergunta por que ele estava fazendo isso escondido. Ele achou que seria maneiro se ficasse mais forte sem ela saber. Além disso, ele é homem e quer que ela o veja como um cara legal. Momo fica vermelha e seus olhos começam a brilhar. Ela se aproxima e pergunta por que ele quer tanto que ela pense que ele é um cara legal. Ele fala para ela deixar isso de lado e que já está de saída. Eu fico indignado com uma coisa dessa. Ela chama a atenção dele e quando ele vira o rosto, ela tá envergonhada. Ela olha de volta e ele vira o rosto. Miko e Muko aparecem querendo saber o que aconteceu mais cedo. Momo diz que não adianta explicar, pois elas não entenderiam. Miko fala que descobriu o mistério. Ela conta que Aira também estava sem roupa, o que significa que os três estão em um triângulo amoroso, o que resultou numa treta por causa do Okarun. Eu não assumo esse BO. Aira tá cercada de alunos, ela se faz de vítima e tá adorando toda essa atenção. Os alunos comentam que foi a Momo quem fez isso com ela e que já faz um tempo que ela tem mexido com a Aira. Eles também dizem que ouviram que ela faz safadezas com qualquer um. Aira toma coragem e revela que foi ela quem espalhou esses boatos falsos e pede para eles não falarem mal da Momo. Ela sai da sala e os outros ficam confusos. Lá fora no pátio, ela diz que sua popularidade já era e começa a bater sua cabeça no banco. Momo aparece e pergunta se ela conseguiu inventar alguma desculpa. Ela diz que falou várias coisas ruins sobre ela e que todos estão com ódio dela. Momo fala que ela nem deve ter dito nada, já que tá ali sozinha. Nessa hora, o alien boxeador aparece soltando uma espécie de líquido branco. Imediatamente, Aira se transforma e Momo se prepara para atacar. Porém, ele acaba caindo e começa a chorar. Ele se lembra de seu filho chamado Chiquitita. De repente, ele acorda todo enfaixado na casa da Momo. Momo diz para sua avó que ele é um alienígena. Ela fala que ele tá mais para um capa. Okarun diz que há teorias de que os capas são alienígenas. O alien se prepara para atacá-los quando esbarra numa comida no chão. O alien se emociona e diz que ninguém nunca foi tão gentil com ele e promete que nunca mais vai machucá-los. Logo depois, um grande almoço é preparado. O alien começa a comer todo o atum. Seiko fica pistola e dá uma voadora nele e começa a espancá-lo. Okarun também recebe uma voadora da vovó Turbo e começa a apanhar por causa de alguns ouriços do mar. Aira e Momo também estão brigando pela comida. Após o almoço, o alien explica que seu filho está doente. Todo o sangue dele sai junto com as urinas e as fezes e que ele morre se não receber sangue todo dia. Sua esposa morreu da mesma doença e para o tratamento é preciso de muito dinheiro. No entanto, o seu mundo é uma zona de guerra e não rende dinheiro. Ele precisa sair para ganhar em moeda estrangeira. Como eles possuem corpos fortes, trabalham como guarda-costas, mas alguém fraco como ele não consegue arranjar trabalho. Os únicos trabalhos são fora da lei e perigosos. Seiko se aproxima dele e dá uma cheirada e pergunta se aquele líquido branco é o sangue dele e comenta que os curativos sujos de sangue também têm um cheiro familiar. Seiko pega um copo de leite e pede para ele beber. Ele bebe e diz que o leite é igual ao sangue dele. Ela fala que os curativos estavam com o mesmo cheiro de quando você limpa leite com um pano e diz que vai pedir para um amigo fazendeiro
primeiro arranjar uma vaca para ele. Mais tarde, ele pega sua nave. Ele os agradece e diz que se algo acontecer, podem contar com ele, e então se retira. Já na casa dele, Momo implora para sua avó comprar para eles novos uniformes. Momo fala que nessas horas, o melhor é explorar o poder financeiro dos adultos. Seiko diz que vai comprar o da Aira e do Okarun. Momo fica pistola e pergunta por que não vai comprar o dela. Ela fala que não gostou do olhar dela, o olhar de quem quer explorar o poder financeiro dos adultos. Até ela decidir se vai comprar, pede para Momo imitar um ator chamado Hiroshi Abe. Vendo que não tem alternativa, ela começa a imitá-lo e Aira cai na risada. A campainha toca e ela é obrigada a ir até a porta imitando o ator. Ela abre a porta e se depara com um garoto. Rapidamente ela volta ao normal e o chama pelo nome de Gigi. Okarun pergunta quem é esse cara. Seiko fala que é um amigo de infância da Momo e também o seu primeiro amor. Okarun treme na base e fica preocupado. E assim finaliza este episódio. Deixa o like, se inscreva, tamo junto.